Quinta função: dar tratamento simplificado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Dar tratamento simplificado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Oi? Eu falei o quê? Diferenciado. Ah, não. Depois ele vai falar, aqui está diferenciado. Beleza. Pode botar diferenciado, mas a ideia desse diferenciado é ser simplificado. Porque a redação completa é assim. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados. Isso sempre existiu, mas aí também agora acrescentou os tributos novos aí, modificados por exemplo. Então, pode botar diferenciado, que é a palavra da Constituição, mas a ideia é que seja simplificado. Tá? Tanto é que existe uma coisa que vocês já ouviram falar, simples nacional, é justamente um regime criado por uma lei complementar, que é a Lei Complementar 132 de 2003, que dá um tratamento simplificado e favorecido para as microempresas. Posso ver? Então, isso aí eu estou frisando muito porque às vezes cai em prova objetiva de múltipla escolha. Marca alternativa, se é B ou falso. Cabe a lei complementar, dar um tratamento favorecido às cooperativas. Isso é falso. Um tratamento adequado. Por que é ser adequado? Significa o seguinte: dentro da cooperativa, a relação entre os cooperados ela é uma relação que é diferente de uma relação com a empresa com seus empregados. Ela tem uma série de nuances. Por exemplo, quando você está numa cooperativa de táxi, e aí a telefonista ela entra em contato com você, tá? E diz assim: olha, eu recebi uma telefonema, tem um passageiro que quer um táxi na rua, Miguel de Frias, 1, 2, 3, acho que é o português, são 100. É triste. Aí, alguém estuda o São Vicente? O São Vicente eu estudei lá, tá? E aí, o que acontece? Essa pessoa, essa telefonista, ela entra em contato com o cooperado e pede para o cooperado lá. Perceba, assim, eu estou dando um exemplo bem meio extremo, tá? Mas a rigor, o que essa pessoa está fazendo é um serviço de comunicação. O que é um serviço de comunicação? Né? Existe um serviço de comunicação política, um serviço de levar a mensagem do emissor para o receptor. Então, ela está ali no meio, é um emissor de um táxi, o receptor é um taxista. Sendo um serviço de comunicação que tese não é haveria incidência do ICMS, né? Custo de situação alimentar e serviços de transporte e comunicação. Só que percebo que nesse caso tem muito sentido incidir no ICMS pelo serviço que a telefonista faz para ligar, graça, para uma série de situações internas da cooperativa que é difícil você caracterizar como uma situação padrão de uma tributação convencional. E o desafio dessa lei complementar é entender essas nuances e dar um tratamento adequado aos atos cooperativos. E não se confunde os atos da cooperativa com o externo. Esses atos da cooperativa com o externo devem ser tributados normalmente. Por exemplo, minha mãe era cliente da Unimed. Certo? Então, a Unimed presta serviço da minha mãe, um serviço de educação de médicos, não sei o que, presta. Então, quando ela presta um serviço, ela tem que pagar o INSS. Essa é a relação da cooperativa com o externo. Agora, na relação dos atos cooperados, atos cooperados internos, deve haver uma
tratamento adequado. Bem, acho que um exemplo legal é esse do auxílio federal lá deles, né? De fato, uma coisa eu vou fazer uma doação sem ligar ao aluno, que se chama isso da Helena. A Helena é maravilhosa. Eu sempre brincava assim, né? Olha, vou fazer aqui um exemplo. Vou fazer uma doação para a Helena da minha biblioteca. Se ela se formar em direito, funcionada na condição da a condição do plano gerador, sempre dando esse exemplo. Quando ela se formar, ela vai ter a doação. É a formatura dele. Eu fui chamado para dar a formatura e tudo, né? E a Helena foi a oradora. Ela teve uma assim, hoje você vai professor, eu estou me formando, e quando estou na condição, quero saber da biblioteca, que se comprou a sala de aula. Comprou, né? Porque isso é uma doação normal, e se entender, não tem a menor dúvida. Tá? Agora, nessa situação, a gente não iria estar recebendo da família, recebendo um auxílio, dado pelos médicos, né? Eles poderiam ter dado, mas foi estabelecido que isso seria uma coisa importante para manter os cooperados ali, situação de estímulo, canais, proteção. Entendeu? Certo? Então, a quinta função está relacionada ao tratamento favorecido. Todo direito tributário, pessoal, que é vantagem de alguém, é um tratamento simplificado e favorecido, é facultativo. Isso é bom sem saber. Beleza? Então, uma microempresa, ela pode simplesmente não querer aderir ao simples, esse tratamento simplificado favorecido. É facultativo. Pode ser uma razão para ela não querer aderir. Então, isso é uma informação importante. Outra coisa importante é que quando foi feito esse simples nacional, eu estava já na PGN, né? Assessor em P, depois tem um artigo, que é o artigo, é o parágrafo primeiro, isso, parágrafo primeiro do artigo 146, para a lei complementar, que trata o inciso 3 B, não, isso aqui, desculpa, é o que botou aqui pela redação da emenda. Isso, esse mesmo. Parágrafo primeiro. A lei complementar, que trata do inciso 3B, da definição de tratamento diferenciado na avaliação de crédito, poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Observado que será opcional tudo que é benefício opcional. Ninguém pode ser obrigado a ter um benefício. 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Então, o simples do Piauí pode ser um pouquinho diferente do simples do Rio de Janeiro. Porque, como ele está unificando os tributos estaduais, municipais e federais, talvez faça sentido ter uma arrecadação um pouquinho maior no estado mais carente, entendeu? Para tentar diminuir um pouquinho as desigualdades sociais daquele local. 3. O recolhimento será unificado e centralizado. Então, a União que recolhe. E aí, foi uma contribuição que a gente deu lá na PGN, insistindo muito em relação a isso. E a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. O que é isso aí? No simples, aquele microempresário, ele está pagando numa guia só os impostos federais, estaduais e municipais dele. Quem está arrecadando isso aqui é a União. Então havia um medo da gente, dos municípios, de que a União não repassasse a nossa parcela. A gente vai ver aqui um contra o simples, no momento, né? Mas peraí, você vai ficar com o dinheiro aí, e aí, se não repassar? E se condicionar esse repasse para os princípios da nossa parte, alguma coisa?
Então, os municípios e estados só aprovaram a emenda constitucional com seus parlamentares depois que eles previram que essa parte final, né? O recolhimento será unificado, centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes seus respectivos entes federados será imediata. Assim, bateu lá, já sai o PIX, já sai a transferência. Vedada qualquer retenção ou condicionamento. Beleza? Não pode reter de jeito nenhum. Bem, esse é um medo que a gente tem em relação ao tributário. A tributária criou o IDS e o CBS. São dois tributos aí que estão substituindo, por exemplo, o ICMS estadual e o ISS municipal. Então a gente também exigiu que houvesse esse imediato repasse para que a União publicasse o dinheiro. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Bom, e inciso 4, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser por parte compartilhadas pelos entes federados, adotado o cadastro nacional único de contribuintes. Embora a arrecadação seja feita, a princípio, no documento federal, os estados e municípios podem ajudar a fiscalizar e a cobrar o seguinte. Beleza? Isso